Amit Goswami, O Universo Autoconsciente. Capítulo 1. O Abismo e a Ponte. Vejo uma caricatura estranha, despedaçada, de homem acenando para mim. O que é que ele está fazendo aqui? Como é que ele pode existir em um estado tão fragmentado? Que nome lhe darei? Como se estivesse lendo a minha mente, e mutilada figura começa a falar. Em meu estado, que diferença faz o nome? Chama-me de Guernica. Estou à procura da minha consciência. Não tenho direito à consciência? Reconheci o nome. Guernica é a obra-prima de Pablo Picasso, pintada em um protesto contra o bombardeio fascista da pequena cidade espanhola do mesmo nome. Bem, respondi procurando tranquilizá-lo. Se você me disser exatamente o que precisa, talvez eu possa ajudá-lo. Você acha mesmo? Os olhos dele se iluminaram. Você, quem sabe, defenderá minha causa? E me lançou um olhar ansioso. Perante quem? Onde? Perguntei intrigado. Lá dentro. Eles estão se divertindo numa festinha, enquanto eu estou abandonado aqui, inconsciente. Talvez, se eu encontrar a minha consciência, eu volte a ser inteiro novamente. Quem são eles? Perguntei. Os cientistas. Os que decidem o que é real. Nesse caso, a situação não pode ser tão ruim assim. Eu sou cientista. Cientistas formam um grupo de mente aberta. Vou conversar com eles. O pessoal da festinha dividia-se em 3 grupos separados, como as ilhas do Triângulo das Bermudas. Hesitei por um momento e, em seguida, em passos largos, dirigi-me a um deles, em terra de sapos, de cócoras com eles e tudo mais. A discussão estava acalorada. O grupo conversava sobre física quântica. A física quântica faz prognósticos sobre fatos que observamos experimentalmente, nada mais, disse um cavalheiro de aparência distinta, com uns poucos fios grisalhos nos cabelos. Por que fazer suposições sem base sobre a realidade, quando a conversa é sobre objetos quânticos? O senhor não está um pouco cansado disso? Uma geração inteira de físicos parece ter sofrido lavagem cerebral e sido levada a acreditar que a filosofia convincente da física quântica foi formulada há 60 anos. Isso simplesmente não aconteceu. Ninguém entende a mecânica quântica, disse outro, cuja postura melancólica era óbvia. Essas palavras mal foram notadas na discussão quando outro cavalheiro, exibindo uma barba desgrenhada, disse com arrogante autoridade: escutem aqui, vamos corrigir o contexto. A física quântica diz que objetos são representados por ondas. Objetos são ondas, e ondas, como todos nós sabemos, podem estar em 2 ou mais lugares na mesma ocasião. Mas quando observamos um objeto quântico, nós o encontramos todo ele, em um único lugar, aqui e não ali, e com certeza não ambos aqui e ali ao mesmo tempo. O senhor barbado agitava nervoso as mãos. O que é que isso significa em termos simples? O senhor disse, fitando-me. O que é que o senhor pensa a respeito? Por um momento, fiquei abalado com o desafio, mas recuperei-me rápido. Bem, parece que nossas observações, e portanto nós, produzem um efeito profundo sobre objetos quânticos. Não, trovejou meu inquisidor. Quando observamos, nenhum paradoxo existe. Quando não observamos, volta o paradoxo de o objeto estar simultaneamente em 2 lugares. Obviamente, a maneira de evitar o paradoxo é prometer jamais conversar entre observações sobre o paradeiro do objeto. Mas, e se nossa consciência produzir realmente um efeito profundo sobre objetos quânticos? Insisti.
Por alguma razão, parecia-me que a consciência de Guernica tinha alguma coisa a ver com essa especulação. Mas isso significa influência da mente sobre a matéria, exclamaram em uníssono os membros do grupo, olhando-me como se eu tivesse dito uma heresia. Mas, gaguejei, recusando ser intimidado. Suponhamos que haja uma maneira de aceitar o poder da mente sobre a matéria. Contei a eles a triste situação de Guernica. Escutem aqui. Os senhores têm uma responsabilidade social neste particular. Os senhores sabem há 60 anos que a maneira convencional objetiva de estudar física não funciona no caso dos objetos quânticos. Encontramos paradoxos. Ainda assim, os senhores fingem usar de objetividade e o resto da sociedade perde a oportunidade de reconhecer que nossa consciência, estamos intimamente conectados com a realidade. Os senhores podem imaginar o impacto que produziriam sobre a visão de mundo das pessoas comuns se os físicos reconhecessem abertamente que nós não somos separados do mundo, mas sim somos o mundo e que temos que assumir responsabilidade por isso. Talvez só então Guernica, não, todos nós possamos retornar à completeza. O cavalheiro de aparência distinta tomou a palavra. Reconhecerei nas caladas da noite e quando não houver ninguém por perto, que tenho dúvidas. Talvez estejamos perdendo uma oportunidade, mas como minha mãe me ensinou, na dúvida é muito melhor fingir ignorância. Não sabemos coisa alguma sobre a consciência. A consciência é assunto que pertence à psicologia. Aqueles caras ali, finalizou apontando para um canto. Mas insisti teimosamente. Suponhamos que definimos consciência como o agente que afeta objetos quânticos para lhes tornar o comportamento apreensível pelos sentidos. Tenho certeza de que os psicólogos estudariam essa possibilidade se os senhores se aliassem a mim. Eu tinha me convencido de que a possibilidade de Guernica obter uma consciência dependia de meu sucesso em atrair esses cavalheiros para o meu lado. Dizer que a consciência afeta casualmente os átomos é a mesma coisa que abrir a caixa de Pandora. Essa ideia viraria a física de cabeça para baixo. A física não seria independente e nós perderíamos essa credibilidade. Havia um tom de finalidade na voz que falava. Outra pessoa, com uma voz que ouvira antes, disse: ninguém entende a mecânica quântica, mas eu prometi a Guernica que defenderia a causa da evolução da sua consciência. Por favor, ouçam o resto que eu tenho a dizer. Protestei. Mas ninguém me deu a menor atenção. Eu me tornei um zero nesse grupo, uma não consciência igual a Guernica. Resolvi tentar os psicólogos. Reconheci-os pelo grande número de gaiolas e ratos de computadores no canto que ocupavam na sala. Uma mulher com aparência de pessoa competente explicava nesse momento alguma coisa a um rapaz. Ao supor que o cérebro-mente é um computador, temos esperança de transcender a briga de foice nos behavioristas. O cérebro é o hardware do computador. Não há realmente senão o cérebro. Isto é o que é real. Não obstante, os estados do hardware do cérebro, com o passar do tempo, executam funções independentes, como o software do computador. E são esses estados do hardware que chamamos de mente. Nesse caso, a consciência é o quê? Quis saber o rapaz. Puxa, que sincronização perfeita! Isso era exatamente o que eu trouxera naquele canto, para saber o que os psicólogos pensam da consciência. Eles deviam ser os tais que exerciam controle sobre a consciência de Guernica. A consciência é semelhante à unidade central de processamento, o centro de comando do computador, respondeu pacientemente uma mulher. O rapaz, insatisfeito com a resposta, insistiu. Se pudermos explicar
todo o nosso desempenho de entrada e saída em termos da atividade dos circuitos do computador. Então, ao que parece, a consciência é inteiramente desnecessária? Não pude me conter. Por favor, não desistam ainda de discutir a consciência. Meu amigo Guernica precisa dela. E lhes contei o problema de Guernica, parecendo até um eco no meu amigo físico. Momentos antes, um cavalheiro elegantemente vestido intrometeu-se casualmente na conversa. Mas a psicologia cognitiva não está pronta ainda para a consciência, nem mesmo sabemos como defini-la. Eu poderia lhe dar a definição do físico sobre consciência. Ela tem a ver com a física quântica. Esta última palavra despertou-lhes a atenção. Inicialmente expliquei que os objetos quânticos eram ondas que surgiam e se espalhavam por mais de um lugar e que a consciência poderia ser a agência que focaliza as ondas, de tal modo que podemos observá-las em um único lugar. E esta é a solução do problema dos senhores, sugeri. Os senhores podem aceitar a definição de consciência dada pela física e em seguida poderão ajudar Guernica. Mas o senhor não estaria misturando as coisas? Os físicos não dizem que tudo isso é feito de átomos? De objetos quânticos? Se a consciência é feita também de objetos quânticos, de que maneira ela pode atuar como fonte casual sobre eles? Pense, homem, pense. Sentiu a pequena sensação de pânico. Se esses psicólogos sabiam do que eu estava falando, até a minha consciência era uma ilusão. Quanto mais a de Guernica. Mas eles estariam certos apenas se todas as coisas, incluindo a consciência, fossem realmente feitas de átomos. De repente, outra possibilidade relampejou em minha mente, e eu disse impetuosamente: os senhores estão fazendo as coisas de maneira errada. Não podem ter certeza de que todas as coisas são feitas de átomos. Isso é uma suposição. Vamos supor, em vez disso, que todas as coisas, incluindo átomos, sejam feitas de consciência. Meus ouvintes parecem atordoados. Escute, há alguns psicólogos que pensam assim. Reconheço que a possibilidade a que você se refere é interessante, mas não é científica. Se queremos elevar a psicologia ao status de ciência, temos que nos manter longe da consciência, especialmente da ideia de que a consciência possa ser a realidade primária. Sinto muito, moço. A mulher que havia falado parecia realmente penalizada. Eu não havia ainda conseguido fazer progresso algum para trazer de volta a consciência de Guernica. Em desespero, voltei-me para o último grupo, o terceiro ápice do triângulo. Descobri que eles eram neurofisiologistas, cientistas do cérebro. Talvez eles fossem os árbitros que realmente importavam. Os neurocirurgiões discutiam também, nesse momento, a consciência e minhas expectativas subiram muito. A consciência é uma entidade casual que dá significado à existência. Admito isso, disse um deles, dirigindo-se a um senhor mais velho e esquelético. Mas tem que ser um fenômeno emergente do cérebro, não separado dele. Afinal de contas, tudo é feito de matéria. Tudo é tudo o que há. E isso é tudo o que há. O tipo magrelo, falando com um sotaque britânico, objetou: de que maneira algo feito de alguma outra coisa pode agir casualmente sobre aquilo que é constituído? Isso seria equivalente a um comercial de televisão repetindo-se ao agir sobre os circuitos eletrônicos do monitor. Deus nos livre disso. Não, a consciência tem que ser uma entidade diferente do cérebro, a fim de produzir um efeito casual sobre ele. Ela pertence a um mundo separado, fora do mundo material. Nesse caso, como é que os dois mundos interagem? Um fantasma não pode atuar sobre uma máquina. Interrompendo-os rudemente, um terceiro, usando um rabo de cavalo, soltou uma risada e disse: vocês dois estão dizendo tolices.
Todo o problema de vocês surge da tentativa de encontrar significado em um mundo material inerentemente sem sentido. Olhem aqui, os físicos têm razão quando dizem que não há significado, não há livre-arbítrio e que tudo é uma ciranda aleatória de átomos. O defensor britânico de um mundo separado para a consciência, sarcástico nesse momento, retrucou: e você pensa que o que dizes faz sentido? E você pensa que o que diz faz sentido? Você mesmo, é o jogo de movimentos aleatórios, sem sentido, de átomos. Ainda assim, formula teorias e pensa que as suas teorias significam alguma coisa. Insinuei-me em meio ao debate. Conheço uma maneira de obter significado, mesmo no jogo dos átomos. Suponhamos que tudo, em vez de ser feito de átomos, que tudo fosse feito de consciência. O que aconteceria nesse caso? Onde foi que você arranjou essa ideia? Perguntaram em tom de desafio. Na física quântica. Mas não há física quântica no macronível do cérebro, exclamaram todos eles com a autoridade de quem sabe, unificados na objeção comum. A física quântica é para o micro, para os átomos. Átomos formam células, moléculas formam células e células formam o cérebro. Nós trabalhamos diariamente com o cérebro. Não há necessidade de invocar a mecânica quântica dos átomos para explicar o comportamento do cérebro no nível grosseiro. Mas os senhores não alegam que compreendem inteiramente o cérebro? O cérebro não é tão simples assim? Não houve alguém que dissesse que o cérebro fosse tão simples que pudéssemos entendê-los. Nós seríamos criaturas tão simples e que não o entenderíamos? Seja isso como for, concederam eles de que maneira a ideia da física quântica ajudaria no caso da consciência. Expliquei-lhes como a consciência afetava a onda quântica. Olhem aqui, isso é um paradoxo. Se a consciência é constituída de átomos, mas se viramos pelo avesso a nossa ideia sobre como o mundo é constituído, o paradoxo é resolvido de forma muito satisfatória. Garanto aos senhores que o mundo é feito de consciência. Não posso esconder minha emoção e até mesmo orgulho, se esta ideia é suficientemente forte. Apelei para que seguíssemos meu raciocínio. O triste em tudo isso, continuei, é que as pessoas comuns realmente soubessem que consciência e não matéria é o elo que nos liga uns aos outros e ao mundo. As opiniões delas sobre a guerra e paz, poluição ambiental, justiça social, valores religiosos e todas as demais atividades humanas mudariam radicalmente. Isso que o senhor está dizendo parece interessante e simpatizo com a ideia, pode acreditar. Mas a ideia parece também alguma coisa tirada da Bíblia. De que modo podemos adotar ideias religiosas como ciência e ainda merecer credibilidade? Meu interlocutor dava a impressão de que falava consigo mesmo. Estou pedindo aos senhores que concedam à consciência o que lhe pertence, respondi. Meu amigo Guernica precisa de consciência para tornar-se novamente uma pessoa completa. E pelo que eu vi nesta festa, ele não é o único. Se assim é, como os senhores podem ainda debater se a consciência de fato existe? Mas chega disso. A consciência da consciência não é em absoluto assunto debatível. E os senhores sabem disso. Entendo, disse o jovem de rabo de cavalo, sacudindo a cabeça. Meu amigo, há aqui um mal-entendido. Todos nós resolvemos ser Guernica, e você terá que fazer o mesmo, se quiser fazer ciência. Temos que supor que todos nós somos feitos de átomos. Nossa consciência tem que ser um fenômeno secundário, um epifenômeno da dança dos átomos. A objetividade fundamental da ciência assim o exige. Voltei ao meu amigo Guernica e disse, triste, contei-lhe a experiência. Como disse certa vez Abraham Maslow, se a única ferramenta que você tem é um martelo, comece a tratar todas as coisas como se elas fossem pregos.
Essas pessoas estão acostumadas a considerar o mundo como feito de átomos e separado de si mesmas. Consideram a consciência como um epifenômeno ilusório. Não podem lhe conceder consciência. Mas e o Senhor? Perguntou Guernica, fitando-me. O Senhor vai esconder-se por trás da objetividade científica ou vai fazer alguma coisa para me ajudar a recuperar minha completeza? Nesse momento ele tremia. A emoção com que ele falava despertou-me do sono. Lentamente nasceu a decisão de escrever esse livro. Enfrentamos hoje na física um grande dilema. Na física quântica, a nova física, descobrimos um marco teórico que funciona, explica um sem número que experimentamos em laboratório e muito mais. A física quântica deu origem a tecnologias de imensa utilidade, tais como as de transitores, lasers e supercondutores. Ainda assim, não conseguimos extrair sentido da matéria da física quântica sem sugerir uma interpretação dos resultados experimentais que numerosos indivíduos só podem considerar como paradoxal ou mesmo inaceitável. Vejamos como exemplo as propriedades quânticas seguintes. Um objeto quântico, como por exemplo um elétron, pode estar no mesmo instante em mais de um lugar. A propriedade da onda. Não podemos dizer que um objeto quântico se manifeste na realidade comum espaço-tempo até que o observemos como uma partícula. O colapso da onda. Um objeto quântico deixa de existir aqui e simultaneamente passa a existir ali. E não podemos dizer que ele passou através do espaço interveniente, o salto quântico. A manifestação de um objeto quântico, ocasionada por nossa observação, influencia simultaneamente seu objeto gêmeo correlato, pouco importando a distância que os separa, a ação quântica à distância. Não podemos ligar a física quântica a dados experimentais sem utilizar alguns esquemas de interpretação. E a interpretação depende da filosofia com que encaramos os dados. A filosofia que há séculos domina a ciência, o materialismo físico ou material, supõe que só a matéria que consiste de átomos ou, em última análise, de partículas elementares é real. Tudo mais são fenômenos secundários da matéria, apenas uma dança dos átomos constituintes. Esta visão do mundo é denominada de realismo, porque se presume que os objetos sejam reais e independentes dos sujeitos, nós, ou da matéria, como os observamos. A ideia, contudo, de que todas as coisas são constituídas de átomos é uma suposição não provada. Não se baseia em prova direta no tocante a todas as coisas. Quando a nova física nos desafia como uma situação que parece paradoxal, quando vista da perspectiva do realismo materialista, tendemos a ignorar a possibilidade que os paradoxos possam estar surgindo por causa da falsidade das nossas suposições não comprovada. Tendemos a esquecer que uma suposição mantida por longo tempo não se transforma por isso em verdade. E, não raro, não gostamos que nos lembrem disso. Atualmente, numerosos físicos desconfiam que há alguma coisa de errado no realismo materialista, mas têm medo de sacudir o barco que lhes serviu tão bem por tanto tempo. Não se dão conta de que o bote está à deriva e precisa de um novo rumo, sob uma nova visão do mundo. Há por acaso uma alternativa ao realismo materialista? Essa tese esforça-se sem sucesso, a despeito de seus modelos de computador para explicar a existência da mente, em especial o fenômeno de uma autoconsciência casualmente potente. O que é consciência? O realista materialista tenta ignorar a pergunta com um encolher de ombros e com a resposta arrogante de que ele nenhuma importância tem. Se contudo estudarmos, por menor que seja a seriedade,
todas as teorias de que a mente consciente constrói, incluindo as que a negam, então a consciência tem de fato importância. Desde um dia em que René Descartes dividiu a realidade em dois reinos separados, mente e matéria, numerosas pessoas têm se esforçado para racionalizar a potência casual da mente consciente dentro do dualismo cartesiano. A ciência, contudo, oferece razões irresistíveis para que ponha em dúvida que seja sustentável uma filosofia dualista. Para que haja interação entre os mundos da mente e da matéria, terá que haver intercâmbio de energia. Ora, sabemos que no mundo material a energia permanece constante. Certamente, portanto, só há uma realidade. Aí é que surge o problema. Se a única realidade é a realidade material, a consciência não pode existir, exceto como um epifenômeno anômalo. A pergunta, portanto, consiste no seguinte: há uma alternativa monística ao realismo materialista, caso em que a mente e a matéria são partes integrais de uma mesma realidade, mas uma realidade que não se baseia na matéria? Estou convencido que há. A alternativa que proponho neste livro é o idealismo monístico. Esta filosofia é monística, em oposição à dualística, e é idealismo porque ideias, não confundir com ideais. Ideias, não confundir com ideais. E a consciência da existência das mesmas são consideradas como elementos básicos da realidade. A matéria é julgada secundária. Em outras palavras, em vez de postular que tudo, incluindo a consciência, é constituído de matéria, esta filosofia postula que tudo, incluindo a matéria, existe na consciência e é por ela manipulado. Notem que a filosofia que diz que a matéria não é real, mas que a realidade da matéria é secundária à da consciência, que é em si o fundamento de todo ser, incluindo a matéria. Em outras palavras, em resposta à pergunta, o que é matéria? O idealista monístico jamais responderia esqueça. Este livro mostra que a filosofia do idealismo monístico proporciona uma interpretação isenta de paradoxo da física quântica e que é lógica, coerente e satisfatória. Além disso, fenômenos mentais, tais como autoconsciência, livre-arbítrio, criatividade, até mesmo percepção extrasensorial, encontram explicações simples e aceitáveis quando o problema mente e corpo é reformulado em um contexto abrangente de idealismo monístico e teoria quântica. Este quadro reformulado do cérebro e mente permite-nos compreender todo o nosso self, em total harmonia com aquilo que as grandes tradições espirituais mantiveram durante milênios. A influência negativa do realismo materialista sobre a qualidade da vida moderna tem sido assombrosa. O realismo materialista postula um universo sem qualquer significado espiritual, mecânico, vazio e solidário. Para nós, os habitantes do cosmos, este é talvez o aspecto mais inquietante. Por quê? Em um grau assustador, a sabedoria convencional sustenta que o realismo materialista predomina sobre teologias que propõem um componente espiritual da realidade, em acréscimo ao componente material. Os fatos provam o contrário. A ciência prova a superioridade de uma filosofia monística sobre o dualismo, sobre o espírito separado da matéria. Este livro fornece uma argumentação convincente, fundamentada em dados existentes, de que a filosofia monística necessária agora no mundo não é o materialismo, mas o idealismo. Na filosofia idealista, a consciência é fundamental. E nessa conformidade, nossas experiências espirituais são reconhecidas e validadas como dotadas de pleno sentido. Esta filosofia aceita muitas das interpretações da experiência espiritual humana que flagraram o nascimento das várias religiões mundiais. Deste ponto de observação, vemos que alguns dos conceitos das várias tradições religiosas tornam-se tão lógicos, elegantes e satisfatórios quanto a interpretação dos experimentos da física quântica.
Conhece-te a ti mesmo. Este foi o conselho dado através das idades por filósofos inteiramente cientes de que o nosso self é o que organiza o mundo e lhe dá significado. E compreender o self juntamente com a natureza era o objetivo abrangente a que visavam. A aceitação do realismo materialista pela ciência moderna mudou tudo isso. Em vez de unidade com a natureza, a consciência afastou-se dela, dando origem a uma psicologia separada da física. Conforme observa Maurice Bateman, esta visão realista materialista do mundo exilou-nos do mundo encantado em que vivíamos no passado e condenou-nos ao mundo alienígena. Atualmente vivemos como exilados nessa terra estranha. Quem, senão um exilado, arriscar-se-ia a destruir esta bela terra com a guerra nuclear e a poluição ambiental? Sentimos-nos como exilados e solapa nosso incentivo para mudar a perspectiva. Condicionaram-nos a acreditar que somos máquinas, que todas as nossas ações são determinadas pelos estímulos que recebemos e por nosso condicionamento anterior. Como exilados, não temos responsabilidade nem escolha, e o livre-arbítrio é uma miragem. O motivo por que se tornou tão importante para cada um de nós analisarmos em profundidade nossa visão do mundo. Porque estou sendo ameaçado de aniquilação nuclear? Porque a guerra continua a ser um meio bárbaro para resolver litígios mundiais? Porque a fome é endêmica na África, quando nós, só nos Estados Unidos, podemos tirar da terra alimento suficiente para saciar o mundo? Como foi que adquiri uma visão do mundo? Mais importante ainda, estou engasgado com ela? Que determina tanta separação entre mim e os meus semelhantes, quando todos nós compartilhamos de dotes genéticos, mentais e espirituais semelhantes? Se repudiamos a visão do mundo ultrapassada, que se baseia no realismo materialista, e investigamos a nova, velha visão que a física quântica parece exigir, poderemos, o mundo e eu, ser integrados mais uma vez. Precisamos nos conhecer, precisamos saber se podemos mudar nossas perspectivas. Se nossa constituição mental permite isso, poderão a nova física e a filosofia idealista da consciência dar-nos novos contextos para a mudança?